Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula agora de isomeria. Tudo bem? Vamos entender o que é essa ideia de isomeria. É bom ficar atento que sempre está aparecendo no Enem uma ou outra questão referente à isomeria. Então vamos lá. O que é isomeria? Observe aqui esses dois compostos. Se quiser, você pause o vídeo e tente verificar qual é a diferença entre eles. E aí, verificou qual é a diferença entre eles? Bom, se você observar, esse primeiro é o chamado butanol. Cada bola preta dessa equivale a um carbono, tem 4 carbonos. E os hidrogênios ligados a esses carbonos para completar a tetravalência, já que o carbono faz 4 ligações. Esse vermelho é o oxigênio, o grupo OH aqui, ó, caracterizando o grupo álcool, né? O OH, o grupo hidróxido. Muito bem. Forma molecular C4H10, massa molar, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Aqui você percebe que o oxigênio não está mais ligado a hidrogênio na ponta da cadeia, está entre carbonos. Mas você percebe que a mesma quantidade de carbonos, ó, de hidrogênio e oxigênio é a mesma. Olha, as fórmulas moleculares, ó, C4H10O é a mesma. Lembre que fórmula molecular ela mostra a quantidade de átomos, né, assim, presentes naquela estrutura. Observe que a fórmula estrutural plana é diferente, porém as fórmulas moleculares são iguais. E, consequentemente, a massa molar, é óbvio, né? Porque a massa molar depende da quantidade de átomos. Mas olha, as propriedades físicas são diferentes. Então você percebe que esses dois compostos, eles possuem a mesma fórmula molecular, não é? E as propriedades diferentes. Ou seja, eles são compostos diferentes. Você percebe isso até mesmo pelo nome. Um é um álcool e o outro é um éter. Esse aqui da direita, acompanha o cursor, né? É o éter dietílico. Já esse outro é o butanol. Um é um álcool e o outro é um éter. São compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém são diferentes. Se são diferentes, têm nomes e propriedades diferentes. Isso é que é isomeria. Então, isômeros são dois ou mais compostos diferentes que apresentam a mesma forma molecular. Tá vendo? A existência de isômeros é denominada por isomeria ou isomerismo. Interessante isso. Então, lembre disso. Compostos isômeros apresentam a mesma fórmula molecular, porém são diferentes. Olha o esqueminha aqui. Ó. Você vai olhar sempre isso. As fórmulas moleculares de duas substâncias diferentes são iguais? Se sim, eles são isômeros. Se não, eles não são isômeros. Beleza? Tranquilo? Perfeito. E aí, os compostos isômeros se dividem em dois grandes grupos, nós veremos aqui agora. Então, compostos diferentes, se tiverem a mesma forma molecular, olha só, compostos diferentes, se possuírem a mesma forma molecular, são isômeros. Se forem diferenciáveis por meio de fórmula estrutural plana, nós chamamos de isômeros constitucionais ou isômeros planos. Porém, se, acompanha o cursor do lado direito agora, se não forem diferenciáveis por meio das formas planas, eles vão ser diferenciáveis por meio das formas estrutural, espacial, onde os grupos dos átomos, né, espacialmente falando, apresentam diferentes conectividades. Beleza? Então, se você conseguir diferenciar os isômeros apenas olhando a fórmula estrutural plana, nós estamos diante dos isômeros constitucionais ou planos. Porém, se a diferença entre os isômeros estiver na fórmula estrutural espacial, nós estamos diante de estereoisomeria ou isomeria espacial. E, por sua vez, a isomeria espacial, ela se divide em dois grandes grupos, os isômeros geométricos e os isômeros ópticos. E, nesta videoaula, nós discutiremos apenas os isômeros planos. Então, vamos lá comigo e acompanhem na tela. Isomeria plana ou isomeria constitucional, como é mais moderno hoje em dia falar.
Nesse tipo de isomeria, pode-se verificar a diferença entre os isômeros pelo estudo de suas formas estruturais planas e não espacial. E essa isomeria se divide em 5 classes: isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, de compensação ou metameria, dinâmica ou tautomeria. E a diferença entre isômeros planos, ou melhor, o tipo de isomeria, está a diferença entre eles. Vamos ver aqui para vocês verem. Primeiro caso, isomeria de função. Se os isômeros são de função, é porque a diferença entre esses isômeros está na função. Olha só, você percebe aqui o primeiro exemplo. No primeiro exemplo que vocês estão vendo aí na tela, que eu coloquei, a fórmula química a fórmula molecular é C2H6O. Ou seja, esses dois isômeros, eles possuem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. O primeiro é um álcool, tá vendo? E o segundo é um éter. Beleza? Aqui, ó, OH ligado a carbono saturado. Caracteriza função álcool. Ou a classe funcional álcool, como é mais moderno falar. E o oxigênio, entre carbonos, caracteriza a classe funcional éter. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Esse outro aqui, ó, ambos apresentam a fórmula C3H6O. Um é um aldeído e o outro é uma acetona. Como é que eu sei que é aldeído? A classe o grupo funcional, né, dos aldeídos é o C-OH. Tá vendo? Na ponta da cadeia. Já a acetona é o C-O entre carbonos. Aqui é C-O ligado a hidrogênio. A gente diz que esse C-O é carbonila. Nesse caso, nós temos uma carbonila primária. Neste outro caso, nós temos uma carbonila secundária. Beleza? Tranquilo? Carbonila primária, carbonila secundária. Nesse caso de baixo, você tem C3H6O2. Nós temos um ácido carboxílico. Olha lá o grupo funcional, carbonila ligada a OH. E aqui você tem a carbonila ligada ao oxigênio. Observe que esse oxigênio, ele é um heteroátomo, tá vendo? Vou abreviar aqui, é de heteroátomo, porque o oxigênio está entre carbonos. Então fique atento. Carbonila ligada ao oxigênio como heteroátomo, éster. Carbonila ligada a OH, ácido carboxílico. E possui a mesma fórmula molecular. Então lembre disso, se os compostos apresentarem, né, a mesma fórmula molecular, porém as funções são diferentes, isomeria de função. Lembre disso. O tipo de isomeria plana é indicado pela diferença. Próximo tipo, isomeria de cadeia. Então, pertence à mesma função. Olha. Pertence à mesma função. Mas a diferença está onde? No tipo de cadeia. As cadeias são diferentes agora. Observe que o primeiro exemplo aqui é C4H8O. Possui a mesma cadeia. Perdão. Possui a mesma função. Aldeído, tá vendo? Ó? Aldeído. Porém, essa cadeia, ó, ela é normal ou reta. E essa é uma cadeia ramificada. Ó. Aqui é a principal, tá vendo? Ó? Cadeia principal e aqui você tem a ramificação, beleza? E aqui a cadeia principal é linear, tá vendo? Ou reta, a cadeia normal. Já aqui embaixo, hidrocarboneto. Observe que essa cadeia é reta ou normal e essa é uma cadeia fechada. Forma um polígono, né? Um ciclo. E a forma molecular é a mesma, C3H6, tá vendo? Aqui agora isomeria de posição. Olha lá, pertence à mesma função, porém... possui mesma função e mesma cadeia. Cuidado, a diferença vai estar na posição de quem? De um grupo funcional, de uma ramificação ou até mesmo de uma insaturação. Acompanhe na tela, você vê. Olha aqui, ó, primeiro exemplo, C3H8O. Observe que aqui é um álcool primário, porque o OH está ligado a um carbono primário. E aqui é um álcool secundário, porque o OH está ligado a um carbono secundário. Tá vendo? Ou seja, mudou a posição do OH. Se você fizer a numeração da cadeia, esse OH está no carbono 1, fazendo a numeração dessa outra cadeia, o OH está no carbono 2. Ok, pessoal? Se você tiver com dúvida de identificar grupos funcionais e nomear os compostos
oxigenados, nitrogenados ou até mesmo hidrocarboneto, dá uma olhadinha na playlist, né, de química orgânica que você vai ter lá todos os videoaulas sobre isso. E aqui agora, C4H6O, 4 carbono e 6 hidrogênios. Observe que são 2 alcinos, ó. Tá vendo? Ó? Cadeia aberta. Só que essa tripla está entre o carbono 1 e 2, se você fizer a numeração da cadeia. E aqui, ó, a numeração, a dupla está entre o carbono 2 e 3. Mudou a posição, tá vendo? Agora, isomeria de compensação ou metameria. Os isômeros pertencem à mesma função, tem o mesmo tipo de cadeia, porém apresenta diferença na posição de um heteroátomo. Peraí, posição é um caso particular de isomeria de posição, onde ocorre a mudança na posição, esse meta quer dizer mudança, né? Ocorre a mudança na posição de um heteroátomo. Olha só, C4H11N, você tem aqui, ó, o nitrogênio entre os carbonos 1 e 2, tá vendo? 3 e 4, fazendo a numeração. Aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Você percebe que o nitrogênio está entre o carbono 2 e 3, mudou a posição. E aqui, ó, se você olhar, também mudou a posição do heteroátomo, tá vendo? Se eu numerar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, ó, 1, 2, 3 e 4, o heteroátomo está entre o carbono 1 e 2. E aqui, ó, 2 e 3. Então, mudou a posição do heteroátomo. Nesses dois exemplos. Então, cuidado. Toda vez que mudar a posição de um heteroátomo, você comparar os dois compostos, dois ou mais compostos, e perceber que a mudança aí, tá vendo mudança na posição do heteroátomo, isomeria de compensação ou metameria. E o último caso de isomeria plana é a isomeria dinâmica ou tautomeria. Como o próprio nome já diz, isso aqui é um caso particular de isomeria de função. Então, os compostos possuem isômero de função, tá certo? São isômeros de função, que estão em equilíbrio químico, em solução aquosa. Dois casos importantes é o caso do aldeído e do enol. Observe que você tem um aldeído aqui, ó, C-OH, e o enol. O enol não é um álcool, cuidado. Para ser álcool, o OH tem que estar ligado a um carbono saturado. E esse carbono faz uma dupla. Ó. O carbono que contém o OH, toda vez que ele tiver uma dupla ligação, ó, ele é um enol, beleza? Então, um fica se transformando no outro. E esse símbolo que vocês estão vendo aqui é um símbolo de instabilidade. Ó. Ao redor aqui, esse maior e menor que, indica a estabilidade. Indica que nesse equilíbrio aqui é favorecido o aldeído. Tá certo? Então, sempre, onde tiver um aldeído, vai ter um enol. E onde tiver uma acetona, vai ter um enol, em equilíbrio. Os dois principais casos de tautomeria é quando você tem um aldeído e um enol. Todo par de mesma quantidade de carbonos e hidrogênio, ou seja, todo par de mesma fórmula molecular, aldeído e enol, cetona e enol, corresponde a um par de isomeria dinâmica ou tautomeria. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos a alguns exercícios agora. Primeira questãozinha. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, com o éter, chamado etoxetano. Vamos desenhar aqui a estrutura desse etoxetano aqui embaixo para vocês. Etoxetano. Esse oxi é oxigênio. Já coloco aqui no meio. Do lado de cá você tem um et, 2 carbonos. Então você vem CH3, CH2. Do outro lado, ó, etano. Etano é o CH2, CH3. Esse é o etoxetano. Beleza? O outro, a acetona propanona, olha, terminou em ona cetona, a fórmula dessa cetona. Se é cetona, tem carbonila, C-O. Se é propanona, 3 carbonos. Já coloquei um aqui, falta mais 2. Vou colocar um CH3 desse lado e um CH3 do outro lado. Beleza? Aí, hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão.
a alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessas substâncias são um isômero funcional de éter é um álcool, beleza? Se você pode olhar, sempre álcool e éter de mesma quantidade de carbono são isômeros de função. Então, aqui tem 4 carbonos. Eu vou buscar um butanal, ou melhor, um butanol. Então, seria um butanol, pode ser, e pode ser também aqui, ó, butanol, beleza? E para acetona? Bom, todo aldeído de mesma fórmula molecular que a acetona em questão são isômeros. Então, vou pegar o propanal. Então, propanal eu tenho aqui, propanal eu tenho aqui, né? Então, a alternativa que casou aí foi letra B de bola, beleza? Olha aí, ó, B de bola, alternativa, perfeito? Próxima questão do Enem. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferença entre moléculas. Observe o seguinte, nós diferenciamos a abelha rainha das abelhas operárias pelo tamanho. A abelha rainha é maior do que as operárias, porém, elas entre si se diferenciam por moléculas, tá certo? Que nós chamamos de feromônios. A abelha rainha produz um sinalizador químico conhecido por ácido 9-hidroxidec-2-enoico. Opa! Então, isso é um ácido carboxílico, ó, terminou em oico. Tem uma dupla ligação no carbono 2, ó, e uma hidroxila, hidróxido de hidroxila, que é o OH, no carbono 9. Enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Opa, é um ácido carboxílico também possui uma ligação dupla no carbono 2 e possui um hidróxido, a hidroxila, no carbono 10. Epa, mudou a posição. É legal. Observe que a hidroxila, o hidróxido está no carbono 9, que é o feromônio que a abelha rainha libera, e as abelhas operárias liberam um feromônio onde o OH está no carbono 10. Então, isomeria de posição. Ou seja, a estrutura são diferentes. Porque o que são isômeros? São compostos que possuem a mesma forma molecular e são diferentes, estruturalmente falando. E aí pode ser isomeria de função, isomeria de posição, de cadeia e assim por diante. Nesse caso aqui mudou a posição. Então, as moléculas, não precisa nem ler o resto, as moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainha e operária possuem a diferença na fórmula estrutural? Sim. A fórmula estrutural que é diferente, porque um tem o OH no carbono 9 e o outro tem o OH no carbono 10. Forma molecular? Não, são isômeros, né? Identificação do tipo de ligação? Claro que não, são isômeros, possuem as mesmas ligações, né? Só mudou aí a posição nesse caso. Octanagem do número de carbonos, octanagem está relacionado ao poder de detonação da gasolina. Porque os motores, a explosão, quando a gasolina, o vapor da gasolina entra no pistão, aí esse pistão comprime a gasolina. Tem gasolinas que resistem mais à compressão e não se detonam. Essas possuem um grau de octanagem muito elevado. Isso quer dizer essa ideia de grau de octanagem. Eita, perdão, eu li octanagem, né? Mas é contagem de número de carbono. Não. Mesmo assim, o grau de octanagem é diferente também, se tivesse colocado aí. Não tem nada a ver com o grau de octanagem. É igual, porque nesse caso eles possuem a mesma cadeia, porque eles se diferenciam por isômero de posição. A cadeia é a mesma. Então, o grau de octanagem seria o mesmo, perdão. E aqui é contagem de carbonos, não é a mesma. Identificação de grupos funcionais, não. Possui o mesmo grupo funcional. Então, a resposta alternativa, a letra A de avião, A de amor. Então, a letra D, eu acabei lendo octanagem, mas eles teriam a mesma octanagem, já que tem a mesma fórmula estrutural, tá certo? Mas não é octanagem, eu li errado. É contagem de carbono, mais simples ainda do que a ideia de octanagem, né? Prosseguindo, alternativa A, essa segunda, né? Vamos para a terceira. Ó, Enem também. Motores a combustão interna. Olha, vai falar de octanagem aqui.
né? Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas, tá vendo? É aquela questão que eu falei. Quando o vapor, né, da gasolina entra no pistão, o pistão vai comprimir. Gasolinas que apresentam um alto grau de octanagem resistem mais a essa compressão e não se detonam. Ela só vai detonar quando a faísca da vela aparece lá para queimar o combustível. Então, combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, olha, e com maior número de ramificações, mais afastadas das extremidades da cadeia. Então, lembre disso. Para que um composto apresente alto grau de octanagem, ele tem que apresentar várias ramificações na estrutura. E essas ramificações têm que ser o mais distante possível das extremidades da cadeia. Beleza? Então, vamos lá. Como valor padrão, adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano. Quem é o octano? Vamos desenhar a forma do octano. Oct e 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6. Colocar aqui. 7, 8. É só colocar os hidrogênios agora. Na ponta é 3 hidrogênios. Como é alcano, né? Terminou em ano. É tudo 2 hidrogênios aqui. Nesses compostos. Ó. Tudo 2 hidrogênios. Então, esse é o octano. Ele diz o seguinte, adota-se como valor de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. Então, o isômero desse cara mais resistente à compressão é o que é mais ramificado. Não é não? É, porque ele diz que tem que apresentar várias ramificações. Então, com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Então, eu tenho que procurar um cara que tem 8 carbonos com muitas ramificações. Esse, N-octano. N quer dizer cadeia normal. É justamente esse que acabamos de desenhar. Aqui tem X 6 carbono. Com 2 da ramificação, é dimetil, vai dar 8. Tem 2 ramificações apenas. Eu já vou direto na letra E, porque a letra E tem 3 ramificações, olha, porque é trimetil, tem 3 metil. E pente 5 carbonos, 8. Então, letra E, que ele quer saber o que tem maior ramificação, que é o que tem maior grau de octanagem. Porque adota-se como valor padrão 100% de octanagem o isômero do octano com mais resistência à compressão. E o texto deixa bem claro que o que tem maior resistência à compressão, olha lá, olha, combustível com maiores índices de resistência à compressão, tem que interpretar bem. Ou seja, com maior octanagem, está associado a compostos com cadeias carbônicas menores, porém com grande número de ramificações. E você percebe, ó, aqui tem 6 carbonos, ó, 6 carbonos na cadeia principal. E aqui tem 5 carbonos, ó, cadeia carbônica menor e com maior número de ramificações, que são 3 nesse caso, tri. Se você desenhar, eu vou desenhar apenas o esqueleto da cadeia, a cadeia carbônica. Tem 5 carbonos, você vai ter aqui 2 carbonos aqui, 2 ramificações, ó, que é 2 e 2, tá vendo? E aqui, ó, no carbono 4, aqui no carbono 4, ó, tá vendo? Se você numerar essa cadeia carbônica, eu só coloquei a cadeia carbônica, não desenhei os hidrogênios. Lembre que a cadeia carbônica é o esqueleto, sem os hidrogênios, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo aí? Você tem um metil aqui e um metil aqui, no carbono 2, e outro metil no carbono 4, tá vendo? Então, a alternativa, letra E de elefante. Ok, meus amiguinhos? Vamos responder mais uma, só mais uma, e aí tá bom demais. 4 questãozinhas, né? Os nitritos, agora é uma questão da Unirio do Rio de Janeiro. Os nitritos são usados como conservantes que... Nitrito, pra ter uma ideia, é isso aqui, ó, NO3-. Perdão, esse é o nitrato. Nitrito é NO2, tá bom? Perdão, nitrito é NO2. Os nitritos, que ele tá dizendo aí, NO2, tá bom? NO2. Os nitritos são usados como conservantes químicos em alimentos enlatados e em presuntos, salsicha, servem para manter a cor desses alimentos e proteger contra
a contaminação bacteriana. O problema é que essas substâncias no organismo podem converter-se em perigosos agentes cancerígenos, as nitrosaminas. Considerando as estruturas abaixo da dibutilnitrosamina e da diisobutilnitrosamina, pode afirmar que, somente pelo nome, dibutilnitrosamina e de iso, já mudou. Isobutil e butil, já mudou as estruturas. Tá vendo? Então já são isômeros de cara. Então você percebe aqui, ó, que essa cadeia é normal, ó. Tá vendo? Cadeia normal. Porém, essa aqui já é ramificada, que tem o CH3 e o 2 aqui, ó. CH3 e o 2 aqui. 2 CH3. Então, se você desenhar essa ramificação aqui, ó, como ela seria? CH2, só desenhando a ramificação, ó. Desenhando apenas a ramificação, para você ter uma ideia. CH2, CH, ó, CH3. E o outro CH3 aqui embaixo, tá? Por isso que é 2 CH3. São 2 CH3, ó, pendurados nesse CH. E aqui, ó, é cadeia normal e aqui é cadeia ramificada. Então, possuem a mesma função, são nitrosaminas. Tá vendo? Beleza? E as cadeias são diferentes. Então, o que está mudando, né, é a cadeia. Então, são isômeros de cadeia. Beleza? Alternativa, letra C. Tranquilo? Um abração. Acompanhe os próximos vídeos referentes à isomeria. Isomeria cis-trans, que é a geométrica, e a isomeria óptica, que os dois casos são as isomerias espaciais, ou estereoisomeria. Um abração e até mais.